Os pré-adolescentes podem ir. De vez em quando, Rosalina, de vez em quando os pré-adolescentes precisam ficar para participar disso, para ouvir também o Evangelho. Não é? Pré-adolescente já tem 11 anos, 10 anos. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos continuar na presença do Senhor. Sem delongas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nos Salmos 112. 112. Salmos 112. Amém? Podemos? Podemos e devemos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua casa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome o desejo dos perversos. Perecerá. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, está aqui a tua palavra. Nós somos teus. Esse povo que se reúne aqui agora nesse momento, nós pertencemos a ti. E eu preciso da tua instrumentalização na minha vida. É necessário que eu diminua, que tu cresças na minha vida. Já falasse tanto ao nosso coração aqui nessa noite. Para tanto, Pai, eu gostaria de te pedir, continua ministrando ao nosso coração. Nós precisamos continuar ouvindo a tua voz. Nos ensina pela tua palavra. Importa que aqui neste momento, neste lugar, apenas a tua palavra seja audível aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Se porventura tem alguém ainda aqui com resistência a ouvir a tua voz, quebra, Pai, toda resistência, em nome de Jesus. Traz cativa a nossa mente, traz cativa o nosso coração. E que a tua palavra nessa noite, ela desça sobre a nossa mente e o nosso coração, mas ela não somente desça, mas ela faça efeito sobre a nossa família, Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria iniciar falando uma coisa para você. Você tem duas situações hoje, duas escolhas. Ou você fica daí olhando para mim como espectador, ou você fica daí olhando para mim como um adorador a Deus, buscando ouvir a voz de Deus. Então eu gostaria que você pensasse inicialmente sobre isso. Você veio para ficar como espectador, ou você veio para adorar a Deus e ouvir a voz de Deus nessa noite? Vamos fazer a introdução do Salmo 112. Hoje, como o pastor falou, e Lani, e Adriano, hoje é o culto denominado culto da família. O Salmo 112 é um salmo de louvor e adoração a Deus, que nos ensina a confiar em Deus e buscar a sua direção em todas as áreas da nossa vida. Sim, eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. E que expressa o caráter e o amor de Deus. O Salmo 112 está associado ao anterior, o 111, óbvio, e possui semelhante construção, acróstico, que é isso? Cada uma de suas linhas começa com uma das letras do alfabeto hebraico. O autor deste salmo, como do anterior 111, é desconhecido. E, igualmente com isso, não se pode determinar o tempo ou a ocasião de sua composição. É um salmo da mesma estrutura que o 111, com o mesmo número de composição, com o mesmo número de versos. Assim, é alfabético em sua forma e composto da mesma maneira de versos. Essa peculiaridade de estrutura torna altamente provável que tenha sido composto pelo mesmo autor. É um salmo que nos ensina a temer ao Senhor.
Além disso, deve-se notar que este salmo começa onde o outro termina. E aí eu vou ler o 111:10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela prudência em todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Como ele começa onde o 111 termina, com a felicidade ou bem-aventurança de temer a Deus, e tem como objetivo apresentar essas bem-aventuranças ou mostrar quais são as vantagens dos que temem a Deus. Este fato torna mais provável que os dois salmos tenham sido compostos pelo mesmo autor. E aí, o salmista, ele vai apresentar as vantagens e os benefícios de temer ao Senhor. Eu gostaria que fizéssemos uma aplicação desse salmo sobre família. E aí, tem um tema que a gente vai discorrer, a gente vai pensar nessa noite, que é: família aos pés da cruz, teme a Deus. Eu vou repetir mais uma vez: família aos pés da cruz, teme a Deus. Logo, Deus me trouxe esse salmo, porque esse salmo fala do temor a Deus, ao Senhor. Ele começa dizendo assim, gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia: aleluia, já é um brado de alegria, né? Aleluia, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que tem muito prazer em seus mandamentos. A gente vai lembrar que o Salmo 1 também diz isso, né? O primeiro verso do Salmo 1 diz isso. Se você quiser abrir ou não, fica à vontade. O Salmo 1 primeiro diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele está falando daquele homem que é bem-aventurado. O Salmo 112 e o Salmo 1 também. Tá certo? E essa aleluia que ele expressa, né, significa abençoado e feliz é tal pessoa. Qual a causa da felicidade deste homem? Vamos dizer, desta família. Porque a gente viu aqui, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Vamos dizer, bem-aventurada a família que teme ao Senhor. E qual é a causa da felicidade desta família que teme ao Senhor? Porque o salmista inicia dizendo isso? Louve, aleluia, uma alegria, né? E aí, esse aleluia, essa alegria significa louvem a Deus Javé, ou adorem ao Deus Javé. É um termo de origem hebraica. Toda alegria, felicidade, exultação que provém da pessoa que teme a Deus não será nunca, meus irmãos, algo pesado. Não será nunca algo que pese ao nosso coração fazer. A gente não faz isso por obrigação. A gente não faz isso com tristeza. Porque o salmista começa dizendo aleluia, como se ele estivesse convidando você a salmodiar ao Senhor. Com aleluia, com um grito de bravura, louvando o nome do Senhor. E a gente não faz isso com o coração com tristeza. A gente não é forçado a fazer isso. Não é assim, de maneira nenhuma. Pelo contrário. Essa alegria, essa exultação surge de um coração que teme a Deus. Se você teme a Deus, logo você vai salmodiar de alegria. Pensemos sobre a nossa família. Sempre que eu falar algo, que a gente pense, porque o nosso tema é família aos pés da cruz, teme a Deus. Tá certo? Isso torna, quando nós fazemos isso, meus queridos, isso torna um estilo de vida. Porque a causa da nossa felicidade está no temor ao Senhor. A causa da nossa felicidade está no temor. Então não vai ser pesado, não vai ser dolorido no meu coração, não vai ser sofrido louvar ao Senhor. Porque a causa da minha felicidade está no temor do Senhor. Agora, meus queridos, precisamos entender o que significa temer ao Senhor. Porque às vezes é confundido em ter medo. Ter medo é uma coisa. Temer ao Senhor é outro. Então, como eu disse já, temer não significa necessariamente ter medo. Nesse texto, ele traz o sentido de reverência a Deus. De entendermos a soberania de Deus. Que dependemos dele e que o sentido da nossa vida será sempre agradável. Vamos ilustrar. Os nossos filhos
Quando a gente pede para eles fazerem algo para a gente, para os nossos filhos, eles devem fazer aquilo que a gente está pedindo, com medo que a gente, se ele não fizer, a gente castigue, né? Que aí vem a vara para a gente castigar. Ou ele vai fazer porque ele não quer nos desagradar, porque ele nos ama e ele quer nos obedecer. Entenderam? O que é temer e o que é ter medo? Quando eu tenho medo de Deus, meus irmãos, eu faço algo porque eu estou com medo que ele me dê uma cajadada, né? Me castigue, né? Lei dizendo, me castigue, dê uma cajadada, assim, pega o cajado e... Aí é medo. Mas temer não, meus irmãos. Eu temo a Deus porque eu o amo e eu não quero desagradar. Logo, quando ele me pede para fazer algo, eu devo fazer não por medo, mas por temor. Entenderam? Porque quando o filho faz algo com medo, quando Mateus fazia algo com medo, eu bater nele, né, Mateus? Então ele estava tendo medo ali, né? Tá certo? Nós precisamos ter temor, temer a Deus. Porque existe essa diferença. Às vezes a gente fica sem entender, né? O que é temer a Deus? É ter medo, e devemos sim ter medo do castigo de Deus, porque Ele é soberano e Ele conhece todas as coisas. E Ele é justo juiz. Nesse contexto a gente deve ter medo. Mas no contexto de agradá-lo, nós devemos temer. A gente deve fazer, meus irmãos, nós devemos viver aos pés da cruz para temer Ele, porque a gente o ama. Porque a nossa família ama o Senhor. É por isso que nós devemos fazer. Vamos seguir. Na medida que fugimos daquilo que é errado, nós seremos felizes. O pastor já falou aqui, eu dizia ali, Jesus, me instrumentaliza para que eu possa continuar tudo aquilo já que ele já falou para a gente. É certo que isso é um jargão, meus irmãos. Mas se saíssemos daqui antes dessa pregação, o Senhor já tem falado muito ao nosso coração. Mas ele ainda tem mais para falar. Por isso que ele permite que a palavra seja, né, explanada. Então, na medida que fugimos daquilo que é errado, nós seremos felizes. Precisamos também entender qual o conceito de felicidade. Quando o salmista vai dizer bem-aventurado, bem-aventurado é o quê, meus irmãos? A gente sabe, mais que feliz. Mas qual é o conceito seu de felicidade? Aí vai mudar toda a história. Se o seu conceito de felicidade é o que o mundo aí prega, aí você não vai conseguir entender o que diz bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Porque o conceito que o mundo prega de felicidade é a questão sempre do ter. Eu preciso ter algo para que eu seja feliz. Eu preciso como está lá em Romanos, não se amolde, 12:12, se eu não me engano. Não se amolde, né, aos costumes desse século. É se amoldar. Eu preciso tomar forma deste mundo para ser feliz. E não é desta forma para nós cristãos. Lá fora sim, né, pastor? Eu lembro que o senhor diz isso. Lá fora sim, mas como nós cristãos, não. Não, o nosso conceito de felicidade tem que ser outro conceito. Não é o conceito que o mundo dita, não é o conceito que a internet, sobretudo, hoje dita. Para que eu e você, para que a nossa família viva. Não. Esse conceito de felicidade é basicamente estar aos pés de Jesus. E aí a gente vai continuar discorrendo sobre o texto. Do 2 ao 4, esse salmo se refere à felicidade da família. Então o 2 vai dizer assim. Primeiro a gente precisa entender. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Esse é o versículo chave desse texto. Então se essa pessoa, se essa família ela é bem-aventurada e teme ao Senhor, logo o que vai acontecer no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 é consequência dessa família que teme ao Senhor. Logo, se você não está aos pés da cruz, porque o título é Família aos pés da cruz, teme. Não há como você estar aos pés da cruz se você não temer ao Senhor. Não tem, não encaixa, não fecha isso. Se você vive, se a minha e a sua família vive aos pés da cruz, nós tememos. Não tem outra possibilidade, nós tememos ao Senhor. Então aí ele vai dizer, então essas bênçãos serão sobre essa família que teme. Não é sobre qualquer família, é sobre a família que teme ao Senhor. E o segundo vai dizer, sua descendência, né? Estou com a Bíblia aberta, vamos seguir. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Por temermos a Deus, a primeira promessa tem a ver com os nossos filhos e com a nossa descendência. Lembre, é só para quem teme a Deus. Se a sua família não está temendo a Deus, essas promessas não vão acontecer na sua família. Não vão acontecer. Mas
Mas a primeira promessa, olha como é glorioso, a primeira promessa é sobre os nossos filhos e a nossa descendência. Esse texto nos mostra que quando amamos a Deus, quando tememos a Deus, em resposta, Deus abençoará a nossa descendência. Meus irmãos, isso é glorioso. Quando semeamos na relação com Deus, o pastor falou isso aqui. Quando nós semeamos na relação com Deus, Ele nos permite colher uma safra abençoada no fruto dos nossos filhos. Que coisa linda, irmãos. Mas há um princípio. Qual é o princípio? Coisa do professor. Qual é o princípio? Respondam. Temer a Deus. Que a família tema a Deus. Isso é coisa do professor, viu? Seus filhos, sua prosperidade, ou seja, eles serão prósperos. Aí vem de novo. Queria fazer uma observação. Sobre felicidade e sobre prosperidade. Se você está pensando que será apenas, quando você lê isso, prosperidade financeira, é certo que pode ser. Mas aqui o texto está nos levando à prosperidade espiritual. Os seus filhos, a sua descendência será honrado, distinto entre as pessoas, distinto por suas virtudes, por sua influência, por seu sucesso. Vamos ver o que diz o Salmos 25, é tudo em Salmos, viu? Então vai abrir o texto, 25, 13. Vamos abrir que é para vocês aí, vão tentar. 25, 13 diz assim: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herderá a terra. Né? O Salmo 37, 25, 26 diz assim. Se alguém abrir antes do que eu. Se alguém já abriu aí, pode ler. Salmo 37, abriu. 25, 26. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, a primeira promessa é essa, que os nossos filhos, a nossa posteridade, né? Eles serão prósperos, eles terão sempre prosperidade. Lembrando que não apenas, a gente pode olhar para esse texto pensando apenas na prosperidade financeira. A menor segurança para a virtude e o sucesso dos nossos filhos é a virtude e a piedade nossa como pais. Aos que ainda vão ser pais, pensem sobre isso. A herança mais segura no que diz respeito à felicidade, respeitabilidade e utilidade na vida é aquela que deriva do nosso exemplo, das nossas orações, do conselho de um pai e de uma mãe piedoso. Se nossa família não estiver unida aos pés da cruz, nada disso acontecerá, porque essa bênção não nos alcançará. Se a nossa família não estiver unida aos pés da cruz, eu vou repetir, nada disso, desse verso 2, acontecerá, porque essa bênção não vai nos alcançar. O verso 3 diz assim: em sua casa haverá bens e riqueza. No Antigo Testamento, entretanto, esse bens e riqueza significava propriamente dinheiro, riqueza mesmo. Os dois termos são usados aparentemente para transmitir a ideia de que riqueza ou propriedade em formas variadas. Aquela pessoa era muito abastada financeiramente mesmo, tá? Teria prata, teria ouro, tudo que você pensar sobre riqueza no Antigo Testamento. Variedade de roupa, né? Artigos de mobiliário, tantas coisas. No entanto, no Novo Testamento, vemos uma outra conotação para essa riqueza, que se trata das bênçãos espirituais, meus irmãos. E a gente precisa pensar sobre isso. Portanto, não importa se você que está aqui nessa noite tem muito dinheiro ou tem pouco dinheiro. Se você tem uma casa grande ou se você tem uma casa pequena. Se você tem um carro novo, novíssimo, que comprou essa semana ou esse mês, ou se você tem um carro velho, como a gente tinha um bem velho, né? Não importa. Não importa. Isso não importa. Porque se você está em Cristo, você é alguém próspero. Não atrelamos essa prosperidade a riquezas materiais. No entanto, ele é bom. E a Bíblia diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nunca muda. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom. Ele dá. Se Ele quiser abençoar com riqueza, Ele vai abençoar. Mas nós não podemos olhar para esse texto apenas pensando
dessa riqueza material. Porque se não estivermos no momento vivendo isso, a Bíblia está mentindo? Não. Porque a Bíblia está falando aqui de prosperidade, dessa prosperidade de bênçãos espirituais. Tá? Então, se você é rico ou não, se você é pobre ou não, se você tem uma casa bonita, grande, pequena, tem a casa na praia, não tem no sítio, independente disso, você é uma pessoa rica, você é uma pessoa próspera. Certa vez, perguntaram a John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo. Ele era, imagina, o primeiro bilionário do mundo. E ele, quem era a pessoa mais rica, ele disse isso. O homem mais pobre que conheço é aquele que não tem nada mais do que dinheiro. Vou repetir. O homem mais pobre que conheço é aquele que não tem nada mais do que dinheiro. Vamos abrir Provérbios 17, 7. Se alguém achar aí, você... Desculpa, 13, 7. Leia. 13, 7. Provérbios 13, 7. Quanto isso eu tomava? Isso. É o que John Rockefeller falou, né? Então não importa se você é rico, financeiramente abastado ou não. Em Deus você é próspero, porque você tem riquezas espirituais. Outra coisa, nós estamos aqui de passagem. O nosso lar eterno não é aqui neste lugar. Contudo, todavia, porém, eu não estou dizendo que você não trabalhe, que você não almeje ter uma casa boa, para um bom descanso seu, da sua família. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que o seu coração não esteja atrelado nisso. Porque isso aqui vai passar e aí a gente tem uma morada eterna. O 3b diz assim: e sua justiça permanece para sempre. Ou seja, os efeitos dela serão transmitidos de uma era para outra na prosperidade, a respeitabilidade, a riqueza, a felicidade de seus descendentes. Ele viaja de era em era e abençoa gerações distantes. Aí eu lembrei de Abraão. Será bendita tua descendência. Nós somos descendentes. Então nós temos essa herança. O verso 4 diz assim: ao justo nasce luz nas trevas. A palavra justo aqui não quer dizer que estamos isentos de passar por aflições, lutas, perdas, doenças. Nenhum de nós, meus queridos irmãos, estamos isentos de passar por tais situações. E é certo que todos nós aqui agora, que estamos aqui reunidos, estamos enfrentando desafios atrozes. Se o pastor der essa oportunidade de cada um vir aqui e falar de algum desafio que você está vivendo, com certeza nós iríamos ouvir quantos desafios todos nós. Ser justo não significa estar isento, em hipótese nenhuma. Temer a Deus também não significa que nós vamos estar isentos de viver nas aflições desta terra. A gente até compra um carro, blinda o carro, para que a gente fique seguro lá dentro. Mas, humanamente falando, não há como a gente se blindar. Porque nós sofremos as consequências do pecado que está sobre a terra. E nós não somos diferentes. Chega doença sobre a nossa vida, né? Chega, muitas vezes, desemprego, bate na nossa porta. Situações diversas que vocês aí estão pensando no que vocês estão vivendo. Portanto, devemos nos lembrar que Ele dará discernimento. Ele quem? O Senhor. Nos dará discernimento em meio a tudo isso que estamos passando. Pois o texto diz o quê? Nasce luz nas trevas. Esse nascer luz nas trevas significa dizer que o Senhor, para essa situação que você está aí pensando agora, que você está enfrentando na sua família, esse desafio atroz que você está vivendo, esse texto está dizendo agora, esse verso, nasce luz nas trevas. Ele está dizendo que ele está trazendo a você iluminação, discernimento e, acima de tudo, Ele nos dará consolo nas trevas. Confie nisso. Creia nisso. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você vive. Eu só consigo ver o seu exterior aqui.
levantando as mãos, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Mas o seu interior, aí agora, quem conhece é o Senhor. E quando eu falo aí agora, eu estou me referindo à família. Porque nós estamos falando para a família. O nosso culto hoje é para a família. Que você possa pensar agora, o que é esse desafio que você está vivendo. Mas se você é uma família que vive aos pés do Senhor, logo a consequência disso é temer a Deus. Esse justo nasce luz nas trevas. E Ele nos dará consolo. O Senhor está te dando consolo nesta noite, diante dessa situação que você está enfrentando. Desse problema que você olha e não vê solução. Dessa situação que você olha e diz, Senhor, não tem mais jeito. Eu não sei o que fazer. Eu vou para a igreja, mas eu não sei o que fazer. Mas eu vou, porque eu preciso ouvir a sua voz. Nessa aflição que você, como família, talvez seja um filho que ainda não se rendeu ao Senhor. Talvez seja um esposo ou uma esposa que não se rendeu ao Senhor. Talvez seja uma situação propriamente da família. Nós somos atacados de todas as espécies, irmãos. Nós sofremos ataque de todas as espécies. Mas eu quero dizer a você que nesse texto, quando diz, nasce luz nas trevas, que você creia que o Senhor, nessa noite, Ele está te dando consolo nessa treva que você está passando. Do 5 ao 9, nós vamos ver alguns valores sociais. Continue vendo a sua Bíblia. O homem bom, o verso 5 vai dizer, o homem bom é misericordioso. Ele tem os meios para mostrar favor aos outros, ou para promover seu bem-estar. E ele está disposto a fazer isso. É característica de um homem bom, de um coração verdadeiramente piedoso, fazer bem aos outros para promover seu bem-estar aqui e ajudá-lo em seus esforços para assegurar a felicidade no mundo vindouro. Quando o texto está falando sobre isso, não está dizendo que para a gente ter a salvação, não está tratando disso, precisa fazer boas obras, não é isso. Mas o homem bom e misericordioso, que a gente leu aqui no Salmo, ele é um homem que ele lança a mão sobre o que tem para dar, para ajudar. Ele usa de misericórdia com as outras pessoas. Ele não apenas retém para si. Ele tem e ele dá, tá? Porque o homem bom, ele é misericordioso. Então, logo, a família que está aos pés da cruz, que teme a Deus, e que essa família bem-aventurada, ela é uma família que ela é misericordiosa. Isso liga muito com questões mesmo de como a família, os nossos pais, né, nos ensinam. A pais que desde sempre, já desde pequeno, ensina a criança a partilhar o lanche na escola, partilhar as outras coisas que tem. Então você vai crescendo com essa cultura e você não muda. Porque um homem bom, ele é misericordioso, ele não retém apenas para ele. E ainda ele que empresta. Ele sempre, então quando vai dizer sobre empresta, ele sente prazer em ajudar. E não só empresta, como ele também dá. O verdadeiro cristão sempre dispõe o homem a praticar atos de bondade de todas as maneiras possíveis. Sobre ser essa família misericordiosa, eu vou fazer um merchan para a lojinha ali de Play. Vou aproveitar e vou fazer um merchan. É possível que o seu guarda-roupa, falando sobre a família, aí vai incluir os pequenos, gente grande, o pai, a mãe, todo mundo. É possível que o seu guarda-roupa esteja amontoado de coisa. E você ainda não começou a tirar aquilo que você não está mais usando, aí é um merchan, para trazer para a lojinha. E aí vocês sabem que quando é vendido aqui, isso é revertido aqui para algumas questões da igreja, para algumas obras da igreja. Mas é possível que você ainda não fez isso. Você ainda não teve esse coração disposto para fazer isso. Para tirar tudo aquilo que você não está usando. Principalmente mulher, que às vezes tem não sei quantos sapatos, né? Mas tem uns que nem está mais usando. Mas essa pessoa, quando se refere ao homem bom e misericordioso, essa pessoa, essa família que é misericordiosa, ela faz isso. Ela vai olhar para o guarda-roupa, quando chegar em casa hoje, ela vai dizer, o que é que eu preciso me desprender aqui? Isso vale para o filho, isso vale para a esposa, isso vale para o marido. Ele vai olhar e vai dizer, o que é que eu não uso mais? E domingo eu vou estar levando lá para a igreja, porque eu entendi naquela noite, nessa noite eu entendi que a minha família, ela é misericordiosa, logo eu vou ter meu coração para dar. Verso 6 diz assim, certamente ela nunca se abalará, não será jamais abalado, o justo sempre será lembrado para sempre. Provérbios 10:7 é dito que o nome dos ímpios apodrecerá,
E o significado aqui é que a maneira de assegurar uma lembrança grata entre as pessoas depois que morremos é ser justo. Fazer algo que mereça ser lembrado. O mundo não tem interesse de guardar a memória de algumas pessoas que foram más, que agiram com maldade. Por exemplo, para o mundo, quando a gente lembra de Hitler, a gente mesmo, quando lembra de Hitler, é uma memória afetiva boa? Não, porque ele foi responsável por um dos maiores genocídios da humanidade. Herodes, o Grande, conhecido como louco, mandou matar sua própria família. Então, o mundo tem interesse em nunca permitir que a gente não precisa pensar nessas pessoas como exemplo para a nossa vida. Mas, no entanto, eu queria trazer esses exemplos para eu pensar sobre a sua família, tá certo? Jonathan Edwards, que foi, com certeza, um dos famosos pregadores americanos do século XVIII, contribuiu para um grande despertamento espiritual dos seus dias. Elizabeth Elliot foi uma escritora cristã e considerada uma das mulheres mais influentes do século XX. Não somente isso, mas é uma inspiração até os dias atuais, com as suas contribuições literárias. Pois esses nomes despertam sentimentos nobres. É possível que vocês não os conheçam. E esforços nobres onde quer que sejam conhecidos. Esses nomes devem ser tidos em memória eterna. Aí eu quero fazer uma pergunta. E a sua família? Eu trouxe 2 nomes de 2 pessoas que não trazem um legado positivo para a gente, não são exemplo, mas eu também trouxe 2 que talvez vocês não conheçam, mas que são exemplo, né? Deixaram um legado. E eu queria que você refletisse nessa noite. E a sua família? Qual legado deixará quando partir dessa terra? Como vocês serão lembrados? Se hoje vocês, a família mesmo, que já aconteceu isso. A gente já viu histórias, né? Da família toda, acidente, sei lá, aconteceu e todo mundo sumiu. Morreu, quer dizer, sumiu não. O que era que as pessoas iam pensar, lembrar? Eles iriam pensar e lembrar de vocês como aquela família, que era uma família que temia a Deus, era uma família que guardava os seus preceitos. Com eles não vão nem sentir falta. Aí eu não vou nem tão além de morrer. Vamos dizer que você sai lá do bairro onde você mora agora. Aonde vocês moram aí? Onde vocês moram? Saiu todo mundo, você, sua família, foi morar em outro bairro. Será que as vizinhanças vão sentir falta de vocês? Será que elas vão olhar e vai dizer assim, cadê aquele povo que vivia aqui? Que a gente percebia que eles faziam a diferença nesse lugar. Será que eles vão lembrar? Será que eles vão sentir falta ou não? Se você é uma família que vive aos pés de Jesus, aos pés da cruz e tema a Deus, com certeza essas pessoas vão sentir falta de você. Porque ela vai ver, elas viam nessa família algo diferente. Essa família era uma família que tinha problemas, mas eles enfrentavam o problema de uma maneira diferente. Porque essa era uma família que o quê? Temia a Deus. E o fato de temer a Deus não significa dizer, a gente já viu aqui, não significa dizer que nós não passamos por lutas nem tribulações. Mas é a forma como nós enfrentamos essas lutas e essas tribulações. O versículo 8 diz assim, no 7 ainda, né? No Salmo 27:3 vai dizer, Salmo 27, eu vou dizer, tem outras citações, mas eu vou ler só essa porque já são 9 e 15. Salmo 27:3, se alguém abriu primeiro. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizar o meu coração, e se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Porque o verso 7, ele vai dizer, ele não temerá ao mau rumor. Tá? Uma família que vive aos pés da cruz e tema ao Senhor, ele não temerá as más notícias. O seu coração está firme, confiante em Deus. Seu coração confiará tão plenamente em Deus, que ele poderá entregar tudo com calma nas suas mãos. Eu espero que você, ao ter vindo aqui na frente, como o pastor pediu, você realmente tenha entregado tudo nas mãos do Senhor. Porque você confia que o Senhor é capaz de fazer. Porque você até aqui lutou com suas forças e você não viu nada acontecer. Mas essa família que teme, que está aos pés do Senhor e que teme,
ela não temerá mau rumor, as notícias ruins. Em tudo o que acontecer, ela é capaz de se sustentar. Não há nada tão adequado para acalmar a mente do que confiar no Senhor, meus irmãos. Confiar. É fácil? Não é fácil. Quando as coisas não estão, quando as coisas fogem ao nosso controle, a gente tende a olhar para as circunstâncias. E a gente às vezes não olha para a mão poderosa do Senhor. Já foi dito aqui nessa noite. O Deus Todo-Poderoso, Ele está neste lugar, né? Ele está. Então há um convite nesta noite para a nossa família. Confiemos nesse Deus Todo-Poderoso. Confiemos nesse Deus Todo-Poderoso. Pode se levantar o que se levantar. Os problemas que a gente já falou aqui anteriormente, que você aí pensou. Toda situação desastrosa pode ter fugido do seu controle, mas do controle de Deus não fugiu, porque Ele permanece. Para além de tudo isso que você está pensando aí agora, Ele continua reinando. Só quero dizer isso a você, soberanamente. Ele não reina de qualquer jeito, não. Para tudo isso que você está pensando aí, que está acontecendo na sua família, todos esses sentimentos contrários, talvez, desânimo, de você olhar para as circunstâncias da sua casa, não ver saída, para tudo isso, nada disso pegou Deus de surpresa. Nada disso, porque Ele é soberano. Ele continua reinando para além de tudo isso. O verso 8 diz assim: seu firme coração não temerá. A palavra significa sustentar, suportar. E a ideia é que existe alguma base de apoio, alguma força que não é sua mesmo. Essa força não é sua, essa força é o Senhor, que estará sustentando. Então no verso 8, ele vai dizer: seu firme coração não temerá. O firme coração de quem, meus irmãos? O firme coração de quem? Da família que está aos pés da cruz e que teme a Deus. É essa família que quando vier a situação difícil, o seu coração não temerá. Ele vai ver a situação desastrosa, ele vai ver as coisas saindo do controle dele, ele vai ver tudo diferente, mas o coração dele permanece firme, porque ele sabe em quem ele confia. Quando ele for atacado pelos inimigos, quando ele vê situações adversas, tem situações que se levantam contra a nossa vida, de vizinhos, de família, de tantas coisas. A gente olha assim e a gente quer temer, mas aquela família, eu estou enfatizando muito isso, irmão, para que não saia da sua cabeça, porque isso é pedagógico. Repetir é pedagógico, para que você aprenda. E se sua família ela está firmada, ela está aos pés da cruz, ela teme ao Senhor. E se ela teme, terá essas bênçãos. Agora, do contrário, não terá essas bênçãos. Se sua família não estiver firmada aos pés do Senhor, a família, não temerá, não haverá esse temor. Logo, essas bênçãos não vão acompanhar. Essas bênçãos só vão seguir aqueles que temem ao Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo. E aí o verso 8 vai dizer, né? Até que ele veja o fim dos seus inimigos. Eu já estou terminando. Isso implica que ele realmente não tem nada do que temer. Ele certamente vencerá seus inimigos e, enquanto isso, ele poderia olhar com calma para todos os esforços para destruí-lo, pois esses esforços seriam em vão. Portanto, o crente agora olha com calma para todos os seus inimigos espirituais. Porque ele olha com calma porque ele confia no Senhor. Porque ele deposita a sua confiança no Senhor. O verso 9 vai dizer: ele distribui e dá aos necessitados, fazendo alusão ao verso, eu acho que é o 4, o 5, exato, pastor, obrigada, ao verso 5, que diz: o homem que se compadece, ele empresta e ele é misericordioso. Então o 9 faz alusão ao 5, tá? E aí a gente vai agora para o versículo 10. Um perverso verá o quê? Verá que aquela família que está, bom é ter um filho, né? Vai explicar, põe o papel aí, mãe. Então o verso 10 vai dizer assim: um perverso verá e ficará incomodado. Ele vai ver o quê, meus irmãos? Ele vai ver todas essas bênçãos que essa família, mais uma vez, para ser pedagógica, e você não sair daqui e esquecer, que essa família que vive aos pés da cruz, que teme ao Senhor, recebe todas essas bênçãos. O perverso vai olhar e vai ver, e vai ficar o quê? Incomodado. Ele vai ficar incomodado. Então, eles verão o perverso, né? Que é considerado quem? O ímpio, né? Ele verá a sua prosperidade,
verá a evidência de que Deus aprova o seu caráter e a sua conduta. Ele aprova a sua família, porque a sua família vive aos pés do Senhor. Então ele vai ficar incomodado, vai ranger os dentes, isso como indicativo de ódio e de ira. Ele vai olhar para você e vai dizer, por que esse povo tem todas essas bênçãos? Não vai entender, mas você sabe por quê. Porque você, a sua família, ela está aos pés da cruz, né? Aos pés de Jesus. Logo, ela teme ao Senhor. Você se sente bem-aventurado? Quando eu digo você, eu estou trazendo para a família. Você sente que a sua família é bem-aventurada? E aí eu estou encerrando já, tá? Você sente que a sua família é bem-aventurada, mais do que feliz? Se você sente isso, você entende que felicidade não está atrelada apenas ao ter. Você pode ter uma casa grande ou não, você pode ter um carro novo ou não, você pode ter uma casa na praia ou não. Eu já falei isso, não está atrelada a isso. É sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Contudo, se o Senhor quiser nos dar bênçãos materiais, Ele dá. Toda família que teme a Deus, e aí é uma aplicação para nós, né? No final aqui. Toda família que teme a Deus, que segue esse modelo de vida, que guarda os seus mandamentos do Senhor, essas bênçãos acontecerão sobre eles, sobre a sua família. Sua família, eu queria dizer a você que sua família faz parte do povo mais rico do mundo, e mais feliz do mundo, e mais cheio de esperança do mundo. Então levante sua cabeça, pare de reclamar, pare de murmurar, e viva a vida plena, superlativa, junto da sua família. Não queira ter o carro que o outro tem. Não queira ter as coisas que o outro tem. Agradeça a Deus por tudo que o Senhor te dá. Como eu cantei, tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. E aqui eu encerro, porque a família que vive aos pés da cruz, ela teme a Deus. Você tem vivido aos pés da cruz? Se você tem vivido, eu quero dizer que você ama a sua família, teme ao Senhor. E eu gostaria de pedir que, se há algum, porque tem algum jovem aqui, eu gostaria que vocês ficassem perto dos seus pais. Se tem algum jovem aqui que não está perto do pai, da mãe, Mateus iria cantar juntamente comigo essa canção, mas domingo ele adoeceu. E aí ele não está com voz para me acompanhar. Porque sentido teria se fosse realmente a família. Para quem não sabe, aquele jovem ali, de Barquinha, que é do louvor, é meu filho, Mateus. E aí a gente tinha pensado em cantar exatamente a família e encerrar nesse momento. E eu gostaria que você pegasse na mão, é uma canção. João pediu para Samuel colocar ali, é uma canção, né? Minha casa será uma casa de bênção. Eu gostaria que todos ficassem de pé. E pegue na mão da sua família agora. Mesmo que nada do que eu falei você não esteja vendo aos olhos visíveis, né? Aos olhos humanos, você não esteja vendo acontecer. É isso mesmo, olha que coisa legal, a família se juntando aí. E aquele que não está com filho, nem com marido, com nada, pegue na mão, porque nós somos uma família em Cristo. E eu queria encerrar dizendo mais uma coisa. Uma família que está aos pés da cruz, teme a Deus, vive em comunhão com a igreja e com os irmãos, que é o tempo que o pastor está tratando esse ano. Não esqueça disso. Se a sua família está aos pés da cruz, além de você temer a Deus, você vai viver em comunhão com o Senhor e com a igreja. E a gente vai cantar isso. Olha que coisa linda, eu estou vendo agora. As famílias juntas e nós vamos cantar. Minha casa será uma casa de bênção. Eu queria muito que o Mateus estivesse, né? Mas como a voz dele não está boa, ele não vai cantar com a gente. Vai ficar para a porta. Também para ir. Vem para aqui então, Mateus e Débora, que é a minha família, né? Que está aqui. Mas não vai cantar não. Não vai cantar não, Mateus. Vem para cá, Mateus. Vem, Mateus. Não é que vai cantar não. É uma canção muito conhecida. E você pode estar olhando tudo meio desorganizado na sua casa. Nossa, fugiu do meu controle. Mas saiba que não fugiu do controle de Deus. E pela fé, você vai cantar essa canção comigo. Juntamente com toda a sua família aí. Pegue na mão da sua família.